Cara, maravilha. Brigadão aí, Highlander, por todo o apoio aí, cara. Antes, durante, com certeza depois. Bem-vindos aí, pessoal. Nota 10 aí, todo mundo que pôde gastar esse tempinho aí para ouvir aqui um pouco desse mundo do Explainable AI. É um tema fascinante. Deixa eu falar rapidinho da N5. A N5 é uma startup, tem 4 anos, ela tem 3 vertentes. Uma é um produto, a gente é uma empresa de software voltada para a indústria financeira, então a gente tem produtos como Auto Machine Learning, né, que tem muito a ver com a conversa de hoje aqui. A gente também tem plataforma de CRM, a gente tem front-end para atendimento, a gente tem aplicativo de onboarding, entre outras soluções de produtos nossos, né? A gente também tem uma frente de desenvolvimento de software para fora, né? Então a gente usa esse expertise na indústria financeira para levar isso para outras indústrias. Acho que um case legal que a gente tem nesse sentido, a gente hoje está construindo a plataforma do Banco Santander, a fintech do Banco Santander, que é a Super Digital, para a América Latina, a gente que tá desenvolvendo tudo isso. A gente também tem uma frente de consultoria, então a gente tem Mastercard hoje como nosso principal cliente, a gente atende com eles o Banco C6, o Santander Brasil, a própria Super Digital, entre outros clientes, tá legal? Hoje eu cuido eu sou o CEO da empresa aqui no Brasil, né? Como eu falei, eu venho de Credit Card, trabalho no Citibank, Itaú, e a gente tem, né, assim, muita coisa bacana acontecendo para essa turma, esses clientes aí que eu comentei, tá? Eu fiz um MBA em Machine Learning em 2017 para tentar entender um pouquinho melhor isso tudo aqui. E também sou fundador e CEO da Escola de Inteligência Artificial. A gente está ainda numa fase não operacional, faltam uns 3 meses para a gente lançar. A gente, inclusive, já tá entrando aqui para o distrito. Também faço uns podcasts, um sobre IA, né, a inteligência artificial, bancos e fintechs, o próprio podcast da Escola de IA e um outro mais ligado ao mundo espiritual. Também é uma coisa que eu curto. Murilo, quer se apresentar aí rapidinho? Acho que não prolongando muito, também tô na N5, né, como consultor, e como cofundador aí com o Marcelo na Escola de Inteligência Artificial, uma experiência também na indústria financeira, como fazendo analytics, estudando produtos mais focados ao mundo financeiro, né, e também como podcaster aí nessa empreitada da escola com o Marcelo. Legal. Bem, pessoal, o que a gente vai falar hoje? A gente vai fazer aqui uma muito rápida introdução, né, a esse mundo da IA, Machine Learning, Deep Learning, né, só para até quem eventualmente está um pouquinho não tão familiarizado, até para entender o link, né, com a história toda aqui do Explainable AI. A gente vai mergulhar no Explainable, por que é tão necessário, a gente vai ver que tem a LGPD no meio do caminho aí, que nos ajuda nessa empreitada. Depois, como resolver, né, o que a gente vai falar muito aqui das caixas pretas, né, que esses modelos hoje, um pouco de como são conhecidos. E agora, uma perspectiva nossa, uma visão que a gente tem aí de um futuro, eu diria que um futuro bem melhor do que a gente imagina, tá bom? Começando, a gente entende, cara, a nossa visão é que assim, essa década vai ser a década da IA, né? A gente está muito acostumado com o mundo da IA, né, da internet, nos negócios, a gente está agora entrando, né, dando os primeiros passos na questão toda da IA de percepção, né, essa coisa de você se identificar, né, pela sua própria imagem, né, o seu rosto, obviamente, tudo mais, até a gente chegar na IA autônoma, né? Então, assim, a gente crê que essa vai ser uma década assim, explosiva nesse sentido, tá? E acreditamos de verdade que isso tudo vai acontecer para o bem. Se a gente olhar, né, a gente sabe, todo mundo aqui já ouviu falar, está acompanhando as novidades no mundo da IA, a gente sabe que os conceitos iniciais são bem antigos, né, toda essa história de se basear no cérebro humano, etc, etc. O curioso é ver assim, quanto a IA já passou, né, pelas grandes
os grandes buracos negros aqui, né? De criar, assim, de se criar uma expectativa enorme, depois, caramba, aquilo não foi tão cumprido assim, uma outra onda de expectativa e, de novo, um vale. Mas eu acho que agora a gente está num caminho, né? Como a gente vê nesse gráfico final aqui, né? Esse crescimento explosivo, isso aqui não tem o que fazer, né? Isso tudo aqui vai acontecer. Por outro lado, a gente também ouve, né? A gente é minado aí com uma perspectiva, né? De que a IA vai substituir os humanos totalmente, uma IA que sente, uma IA que tem consciência. Isso tudo, pessoal, é uma grande ainda... assim, você falar o que eu acho mesmo, eu acho uma grande besteira, né? Uma coisa que ainda está muito longe, né? O que a gente está vendo, os grandes avanços que a gente está vendo aqui, né? Estão nesse lado aqui dessa Artificial Narrow Intelligence, né? Quer dizer, o narrow do estreito, né? Do que é muito objetivo. Ali sim a gente é muito bom. E a revolução está aqui agora acontecendo, né? Ainda está muito longe desse mundo dos filmes, etc, etc. Né? Eu acho que, para a turma que está aqui, isso há de ser claro, né? Às vezes não é. Por outro lado, também a gente vê muito, né? O que é o machine learning, o deep learning, inteligência artificial, as pessoas se confundem, não sabem onde é que uma coisa está encaixada dentro da outra, né? E esse quadrinho aqui, ele mostra exatamente o macro, né? Quer dizer, você tem a inteligência artificial, né, como o grande chapéu, dentro dela, né, uma das grandes frentes, né, e talvez a mais importante, óbvia, a mais importante, que é o machine learning, e dentro do mundo de machine learning, o deep learning que surgiu, né, como, assim, eu diria que são as técnicas hoje mais impressionantes, mais importantes, e que estão efetivamente causando esse boom da IA que a gente está vendo, né? Então, assim, mas cadê o Big Data, né? As pessoas também confundem. Cadê o Data Science, o Data Scientist aqui dentro, né? O Data Scientist é o cara que está fazendo o modelo, né? É o cara que está fazendo os modelos de machine learning, né? Os clássicos ou os modelos de redes neurais, os modelos de deep learning, né? E dado é tudo aqui, né? Você não tem modelo se você não tem dados. Quanto mais dados, melhores os modelos. A gente também sabe disso, né? O que a gente vê, né, dos atendentes, né, da Siri, né, do Cortana, né, Alexa, etc, etc, né? Essa é uma dos tipos de modelos, né, que usam machine learning, que usam, na sua essência, deep learning para terem vida, né? Mas são todos encaixados nesse grande quadro, né? Isso aqui é talvez a coisa mais importante, né, nessa introdução, né? Porque, assim, não sei se é claro para todo mundo, mas assim, você não constrói, né, modelos hoje, né? Nada disso que a gente está falando dessa revolução vem com instrução a instrução. Se isso faz aquilo, e se aquilo outro faz aquilo outro. Isso, inclusive, foi uma das tentativas da IA na sua história, né? Você efetivamente especificar tudo que o programa tem que fazer e tal. Não é mais nada assim, né? A grande revolução, o grande boom aconteceu com a gente, né? Inicialmente, hoje principalmente, né? Você pegando dados e dizendo, olha, isso aqui é a foto de sei lá, do cachorro, do gato, isso aqui você criando os labels nos dados, né? Isso aqui é um spam, isso aqui não é um spam, isso aqui é uma fraude, isso aqui não é uma fraude, esse cara aqui é um bom pagador, esse cara aqui é o cara que dá o default, o cara que não paga. E quanto mais você alimenta, né, o sistema de machine learning com esses dados, né, você consegue ter o resultado que a gente espera. Aqui a gente está falando, né, quando a gente fala da aprendizagem de máquina, a gente tem 3 grandes mundos aqui, né? O supervisionado, que é muito isso do que eu comecei a falar, né? É onde está o reconhecimento de imagem, é onde a gente faz a retenção de cliente, é onde a gente faz previsão, né, de vendas, do que vai ser inflação, o que vai ser todos os indicadores econômicos, né? Você tem os modelos não supervisionados, que são fundamentais no dia a dia das empresas, né? Os famosos clusters, né, que bem segmentam os tipos de cliente, com as suas demandas, os seus usos, os seus comportamentos, e a aprendizagem por reforço, que eu diria que é a parte até hoje mais complexa, né? E mais assim, desafiante e mais assim, incrível, né? Do que está acontecendo, né? A gente vai ver até alguns exemplos aí.
Então, o supervisionado, né, a gente tem lá, puta, como é que eu sei se é spam, não sei, como é que eu faço, né, o speech recognition, né, como é que eu transcrevo, né, um áudio em texto, como é que eu faço tradução, como é que eu defino, né, o que o cara vai comprar, o que eu deveria oferecer para o cliente, né, qual é o próximo produto que eu deveria oferecer, né, o famoso next best offer, né, que é tudo aqui hoje no marketing digital, na gestão de cliente, né? Os carros, né, que estão vindo aí, né, né, os carros autônomos e tudo mais, e E o toda essa questão. ponto aqui, Marcelo, é que, como o nome já diz, né, supervisionado, você precisa direcionar o que são essas coisas inicialmente para o modelo. Então, você precisa dizer para o modelo, antes dele começar a fazer isso sozinho, você precisa ensinar ele o que é considerado como sendo spam e o que não é considerado ser spam. Você precisa, num começo, dizer para ele, quando ele tiver um input de um áudio, aquele áudio significa qual palavra, para num futuro você não precisar dizer para ele, quem vai dizer vai ser ele para você. Mas o modelo supervisionado, você precisa desse início, direcionar, ensinar ele quais são as coisas. Quem é o 0, quem é o 1, quem é o que vai ter risco ou quem não vai ter, qual é o cliente, qual é o produto que você direcionaria para aquele cliente. E aí depois, o modelo funcionando, ele vai fazer isso automaticamente. Perfeito. Aqui, né, a brincadeira, né? Labels e mais labels, né? Se você não tiver uma massa, né, gigantesca de dados, né, para alimentar os seus modelos, né, fazendo isso que o Murilo citou, né, fazendo essa classificação inicial, né, no caso dos modelos supervisionados, não tem o que fazer, né? E aí, depois que você gera o seu modelo, né, você é capaz de, para uma nova entrada, dizer, né, puxa, o que é esse cara? E ele vai te responder baseado nesse aprendizado. O pessoal fala muito, né? Óbvio, os dados, né, viraram o petróleo, né, etc. Né? E hoje, óbvio, quem está na frente nessa guerra toda é a China, né? A China como o pessoal brinca, né? É a nova Arábia Saudita dos dados, né? E é verdade, né? Aqui, para quem também, sei lá, está um pouco longe dos modelos, né? Como é que você faz um modelo, né? Assim, em 10 segundos você tem que treinar os modelos, né? Essa parte é fundamental e também é legal ficar na cabeça de, cara, não tem inteligência artificial sem modelos, né? Essa é a palavra-chave, né? Você tem que ter os dados, treinar, você retroalimenta, você aperfeiçoa ele, mas ele na sua essência um modelo. Aí basicamente, são, na sua essência, modelos, né? De diversos tipos, né? Aqui um exemplo, aí olhando o mundo do não supervisionado, quer dizer, no mundo não supervisionado, eu já não classifico um a um, né? Eu deixo as técnicas de machine learning elas identificarem quem é mais parecido com quem, né? Então, isso é clássico, a gente implementa muito em fintech, em banco, né? Principalmente os clusters da base de clientes, né? Então, qual é o comportamento de uso de um cliente de cartão de crédito, né? Do cartão de débito? O cara compra mais em restaurante, compra mais no mundo digital, o dinheiro que chega na tua conta digital, ele pega e manda embora. Um outro cara não, é o cara que efetivamente usa todos os serviços, todos os produtos. Assim, sem isso aqui, você não consegue, hoje em dia, ser capaz, né, de ter um relacionamento via qualquer canal de forma, pelo menos, razoável com os clientes. Você tem que ter essa quebra. Não dá para você botar todo mundo no mesmo saco e se comunicar da mesma forma. Apesar de que o grosso, né, das empresas ainda fazem isso, porque muitas vezes, depois desse modelo, você tem que ter uma baita estrutura, né, de CRM, de analytics, para conseguir implementar eles com essa comunicação diferenciada, né? Por último aqui, que a gente vai citar esse aprendizado por reforço, né? Eu acho que todo mundo já viu aqui, né, o que a OpenAI, né, que é a empresa que o Elon Musk tem participação, né, com esse Dota 2 aqui. Eu não jogo esse negócio, mas eu sei a complexidade, né? Não é um Isso daí Atari, né? é um jogo, para quem não conhece, é muito semelhante ao LoL, não sei também quem já ouviu falar. É um jogo muito complexo, que jogam 10 pessoas no mesmo local, online, e a complexidade dele de coisas diferentes que você pode fazer é considerada uma das maiores do mundo.
E a inteligência da OpenAI conseguiu criar um time que é 5 contra 5, e a OpenAI conseguiu criar um time que conseguiu vencer o campeão mundial. Então, eles conseguiram fazer uma equipe que automaticamente, sem ninguém controlar, sabia o que tinha que ser feito, com toda essa complexidade, e conseguiu ganhar em estratégia e em jogabilidade, duas vezes, aliás, do melhor time do mundo nessa categoria. Bacana. Aqui, né, a grande questão é, você tem o agente, né, que, sei lá, é o teu jogador, né, o environment aqui são todos os pixels, né, da tua tela, e ele vai quase que num mecanismo bruto, né, bem bruto de aprendizado, fazendo determinadas ações e baseado num prêmio, né, que é positivo ou negativo, ele começa a entender por onde ele deve ir, né? Agora, imagina a complexidade de gerar esse modelo. É um negócio absurdamente gigante, não é à toa que somente esses caras, né, muito grandes, essas grandes empresas, são capazes de treinar esses modelos, né? Não é um negócio para qualquer um. Outro ponto curioso, né, que quando a gente começa a olhar, né, a IA do ponto de vista aí do reconhecimento de imagem, né, a visão computacional, quando a gente olha, né, por exemplo, 1 milhão de formas do zero estando escrito, né, 1, 2, 3, cara, a gente, qualquer um, isso aqui é um 6, isso aqui é um 5, né? Para o computador, isso sempre foi uma barreira gigantesca, né? E aí é um pouco, muito dessa impressionante revolução que a gente está vivendo. Por outro lado, a gente, como é que faz essa conta aqui? Eu duvido que alguém consiga matar 49 vezes 57 rapidinho. Não consegue, né? A máquina era poderosíssima assim, aqui, né? Então, agora esse negócio inverteu, né? Quer dizer, a máquina também, né, estão conseguindo fazer o reconhecimento de todo e qualquer objeto. Isso tudo começou, né, com as redes neurais, né, o famoso perceptron, né, que é essa simulação do que seria, né, o conceito dos seus neurônios, os sinapses, essa integração toda, né, e essa ativação ou não da próxima camada, né, a partir dos inputs que você recebe. Isso rapidamente, né, começou a se expandir, né, para os multilayers, né, as camadas ocultas, né, e infinitas camadas ocultas que hoje a gente treina, né, nesses modelos. Uma grande revolução aconteceu aqui com a Imaginet, que é uma competição, né, global, anual, sobre reconhecimento de imagens. Até 2011, aqui, né, você vê, havia ainda uma taxa de erro de 25%. Em 2012 começou a ter uma mudança. Do nada, um time novo criou uma arquitetura nova que reduziu essa taxa de erro para 16%. Né? A famosa AlexNet, que esse Alex é o primeiro nome de um dos caras que liderava esse time. Né? Então o cara começou a compor 7 camadas ocultas, começou a trabalhar com GPUs e conseguiu realmente um nível de assertividade muito maior. Isso aqui é uma coisa que não para, né? Isso é complexo, é ao mesmo tempo fascinante. A quantidade de arquiteturas de redes neurais que existem, né? As redes GANs, as redes recursivas, né? As famosas redes convolucionais, as CNNs, mas isso aqui não tem fim, né? A ponto da gente estar vivendo um negócio incrível, né? E tudo indica, né? As grandes empresas, essas big techs, né? As grandes companhias chinesas e tal, de tecnologia, que hoje tem um nível de acerto assim inacreditável. Né? A gente, apesar de muitos problemas, né, no geral, para esse tipo aqui de aplicação, né, ou de competição, os caras estão incrivelmente assertivos. Né? Você até assusta com o grau de assertividade que eles estão conseguindo. Então, assim, por outro lado, né, a gente vê hoje muito, beleza, cara, você consegue facilmente, com todo o treino que você fez para o seu modelo, né, identificar o carro na estrada, quando está falando aqui dos carros autônomos. Por outro lado, ainda tem muita dificuldade em você reconhecer, por exemplo, essas imagens aqui. O que é um stop, né? Para. O que é a mão do cara pedindo carona? O que é a mão da menina dizendo, olha, eu vou entrar à esquerda, né? Você vê assim, o grau de detalhe que essas IAs vão conquistar. Né? Então, assim, esse é um exemplo de um desafio, mas isso tudo está vindo. Né? Quando a gente olha, né, uma questão também revolucionária aqui, na questão da reconhecimento de imagens, né, ligadas à saúde, cara, se você tem 10 mil, né, ou mais, ou muito mais, né,
imagens classificadas, dizendo, cara, essa imagem é da doença tal, essa é da doença tal, essa é daquela, papapá. Cara, você consegue ser melhor do que os médicos, né? Por outro lado, se você aparecer com, cara, tenho 10 imagens aqui de um livro-texto de 1950 mostrando o que é pneumonia. Se você treinar isso, se você usar isso para treinar o teu modelo, putz, esquece, cara. Você realmente precisa de um volume absurdo e cada vez mais absurdo demais. Por isso, né, a China, sendo lá a Arábia Saudita, a China que hoje faz pagamento digital praticamente pela sociedade inteira, os caras têm, né, o Alibaba, você tem a Tencent, né, grandes players, né, óbvio, com a população gigantesca. Eles são líderes, né, dessa capacidade de reconhecer imagens no mundo. Óbvio que você tem o viés lá da questão toda política, etc, etc. Legal, então assim, e o isso aqui... ponto também, Marcelo, que para deixar claro ali, então, que sem essa quantidade absurda de informação inicial, de input, seu modelo, com certeza, ele depende diretamente disso. Então, quando a gente fala de machine learning, ele precisa de uma quantidade muito grande de informação. Então, assim, eu quero começar a fazer o machine learning, como ele está fazendo aí, sem imagens. Também é muito pouco. Você vai ter um modelo ruim, vai botar a culpa no machine learning, etc., mas precisa saber o limiar, a quantidade de dados é importante para você ter um bom modelo. Legal. Bem, então vamos agora dar o passo aqui para o objetivo maior, né, dessa conversa. Esse era o grande goal, né? Vamos então começar a falar da IA explicável, né? A gente só queria tentar assim, deixar na cabeça aí de todos um pouquinho dessa história do Deep Learning, né? Um pouquinho do tamanho, da complexidade que está por trás, né? Dessas decisões, né? Dessa capacidade de reconhecer padrões, né? Que a IA traz, para a gente começar a entrar na questão aqui do SHAI, né? Do Explainable AI. Essa frase aqui eu gosto muito, né? Que é um cientista, né? Da The Guardian, que já falou assim: não é a popularidade dos modelos de IA que é problemática, né? É se eles são justos e podem ser responsabilizados, né? Então a gente vai mergulhar um pouquinho nisso. Para falar assim, o que é esse SHAI, né? Quer dizer, são métodos e técnicas, né, na aplicação da IA, né? Onde resultados possam ser entendidos, né? Em contraste com o conceito de caixa preta, né? Que é o clássico do Deep Learning, né? Em que nem mesmo quem criou os modelos consegue explicá-los, né? Como é que ele chegou naquela decisão, né? Então, assim, a gente está vivendo um momento onde existe, né, efetivamente o direito social à explicação. A gente vai ver que até na nossa LGPD isso já está muito bem descrito, né? Ou pelo menos essa tentativa. Mas você fala assim, porra, mas como assim, né, cara? Por que dessa explicabilidade? Né? Não foi sempre assim, né? Puta, isso é uma novidade mesmo, isso não deveria ser uma novidade. Né? É curioso, em 2019, né, agora, pouco tempo atrás, a gente desenvolvendo modelos de churn, né, para uma fintech, era um exemplo que eu estou trazendo aqui. E, cara, quando a gente botava, né, os modelos de Deep Learning para predizer, né, quem daqui a 3 meses ia embora da empresa, né, encerrar a conta, cara, a gente só louvava o fato de que esses modelos eram os melhores. A gente sabia que eles eram caixas pretas, mas, cara, isso não era um problema, né? A beleza estava exatamente nessa acurácia que os modelos de Deep Learning conseguiam, né? Então, assim, se a gente olhar para esse espectro, né, a gente tem os famosos modelos white box, né, que são as árvores de decisão, na sua grande maioria, né, as regressões lineares, que você consegue entender muito fácil, no final, por que aquele modelo, ou melhor, né, que features, né, que atributos, que campos da tua base têm mais peso naquela sua decisão de aprovar o crédito, não aprovar, né, do exemplo lá do spam, não spam, né? Era muito fácil você entender isso, né? E aí vieram, né, os modelos black box, né, que começaram a colocar aqui numa balança. Disse, cara, olha, eu te garanto mais acurácia, mas, por outro lado, eu começo a não deixar você entender muito bem que decisões, né, eu tomei ou que features eu identifiquei como aquelas que melhor explicam aquele problema, logo aquela decisão, né?
E aí é onde está, né, o Deep Learning, onde é que estão as redes neurais, e aí que essa coisa do black box ficou famosa, né? Então, Não é simples como dizer, foi por causa desse ponto, desse atributo, mas dessa coisa muito alta, ou porque o cliente é muito velho, ele teve esse tipo de classificação. Não é tão simples, você não consegue nem montar uma frase para dizer esse tipo de coisa, porque isso está, entre aspas, escondido num modelo muito complexo que tomou essa decisão, e você não consegue tanto entender isso com simplicidade, quanto reproduzir isso, que também é muito importante para você ter um modelo que as pessoas acreditem nele, confiem nesse modelo, elas precisam entender. Então, esse ponto para os modelos black box começou a aparecer como não vou dizer um problema, mas era uma característica deles, era essa dificuldade de você começar a explicar como esse modelo está funcionando. Ou, se eu colocar agora aqui um input, eu não consigo ter noção, ideia, previsibilidade de que resposta esse modelo pode me dar, porque ele é muito complexo. é um caos aqui, né? Eu trabalhei muito tempo em banco, né? E a gente desenvolvia modelos e dava, né, esses scores, né, nas ferramentas de CRM para os gerentes, né? E dizia, cara, ó, para vender empréstimo, liga nessa ordem aqui. Na hora de você vender investimento, renda fixa, liga nessa ordem. E aí para tudo que é tipo de produto, né? E já era difícil, a gente basicamente usava isso aqui, né? O white box aqui, né? Árvore de decisão, regressões. A gente sabia, né, as variáveis que melhor definiam, né, aquele comportamento, e os caras já não acreditavam. Eles, não, eu que conheço o cara aqui, vem o cara me dizer que eu tenho que ligar para esse, e o cara lembrava daquela pessoa e tal, né? Imagina no mundo dos black box a dificuldade que você teria, né, de fazer isso acontecer, né? Por outro lado, a gente dizia, cara, você tem uma lista aqui que você vai fazer 10 ligações, vai fazer uma venda, ou beleza, você pega aqui 100 ligações para fazer uma venda. O que você quer, né? E, naturalmente, a gente, ao longo do tempo, né, isso foi uma questão cultural que foi mudando. Puta, todo mundo, no final, não tinha gestor, entre aspas, também que não obrigasse o cara por liga na lista da propensão dos modelos. Mas o mundo agora seria até muito mais complicado, né? E naquele ponto, muito provavelmente, também não se explicou para ele o porquê que o cliente está naquela lista. Fala assim, ó, liga, confia, vai e bora. Exato. Então, assim, aqui só para, né, todo mundo ver, né, quer dizer, que essa matriz, né, de interpretabilidade, né, e acurácia, né, a acurácia é um dos indicadores, né, que define o teu modelo, né, assim, quanto um modelo é melhor do que o outro, quanto uma técnica é mais ajustada que o outro, né. Existem N outras questões, essa aqui é só uma que é mais fácil, né, de todo mundo entender. E você vê o quanto realmente, ó, as neural networks, né, aqui no final, realmente uma acurácia muito importante, né? Porque quando você fala de prever fraude, cara, qualquer ponto percentual ali que você consiga melhorar do teu modelo, isso é relevante pra caceta. Na hora de vender crédito, na hora de vender produto, de encerrar conta, né? Isso muda o resultado da empresa. Então, cara, em tese, todo mundo pegou isso aqui, vamos embora, não quero saber, não dá para explicar? Alguns perguntavam, outros não, e simplesmente isso aqui virou o padrão, né, da indústria hoje, não só na indústria financeira, né? E aí vem a grande questão, né? Assim, putz, cara, beleza. Até agora, né, se a gente olhar macro, né, esses modelos caixa preta que me indicavam, né? Tem gente que brinca assim, não, cara, antes os modelos só erravam a próxima música que você gostaria de ouvir, o próximo filme. Agora vão errar, cara, no que vai impactar a tua saúde, o teu emprego, né? Então, opa, peraí, pode parar, o negócio ficou muito, muito mais complexo, né? Ou muito mais sensível, muito mais crítico, né? Conta essa história aqui, Murilão, por favor. Nesse caso aí, a gente vê, o Marcelo está falando até agora sobre a questão das pessoas entenderem, confiarem em um modelo, né? Nesse caso aí, houve um estudo que a gente até vai falar de qual técnica a gente está falando em especial, mas aqui é importante a gente trazer como que isso, como é que as pessoas se relacionam quando elas sabem como o modelo funciona e quando elas não sabem. Aí tem um exemplo de uma classificação de imagens onde você tinha
imagens de lobos e de cachorros, para poder saber, do cachorro husky em especial, né, mas para saber se a ferramenta vai classificar corretamente essas imagens. Então, você teve um momento antes, onde somente a imagem A foi mostrada para estudantes de Machine Learning mesmo, que participaram da pesquisa, e foi perguntado para eles se eles confiariam nesse modelo onde ele errou classificando um husky como lobo. Tudo bem, se de 8 que foi mostrado para eles, 8 imagens, onde 2 eles viram que estava diferente, onde o husky estava na neve e onde ele não estava. E foi perguntado, além de se eles confiariam, também foi perguntado que features, que atributos eles acham que eram considerados na imagem para classificar a imagem. E então vocês veem ali no antes, 10 pessoas de 27 diriam que confiariam ainda assim nesse modelo, e 12 de 27 citaram em algum momento a questão da neve. Depois que mostrou a imagem B como uma explicação de quais eram os parâmetros que foram considerados para classificar a imagem do lado esquerdo, da imagem A, os mesmos não os mesmos, mas foi feita uma pesquisa novamente e perguntando quem agora acredita que esse modelo, que confia nesse modelo, sabendo como ele tomou essa decisão. De 10, então, passaram para 3, e na outra pergunta é quantos desses que viram essas duas imagens, uma imagem, a imagem da esquerda, e a explicação da imagem da direita, quantos citariam em algum momento que a neve é entendido como um atributo que é considerado no modelo. Então, antes 12 citaram, e agora 25. Praticamente todo mundo entendeu que a neve faz parte do modelo. E sabendo como esse modelo funciona, isso muda. Por mais que você antes pudesse entender, olha, a saída dele está com uma porcentagem ok, a acurácia está legal, mas se eu te explicar como que ele tomou essa decisão, será que você continua confiando nele? A prova é que não. Então, a confiança dos seus clientes pode mudar, a confiança da equipe também que trabalha com o modelo pode mudar, e ela depende de você entender, você só pode crer ou não crer, muito provavelmente está ligado com o fato de você entender o que está acontecendo. Legal. Então, por quê, né? Por que o Explainable AI, desculpa, é tão necessário, né? Porque a gente, eu diria que aqui no Brasil, acho que a gente ainda está, né, como, infelizmente, em tudo, a gente ainda está um pouquinho atrás, né? Mas se você pegar a China, pegar os Estados Unidos, né, as superpotências da IA hoje, né? Você tem modelos que estão, se não estão tomando decisões sozinhos, né? Os juízes, né, e N tipo de áreas, vamos chamar, tem que estar usando o que o modelo está dizendo, né? Então, por exemplo, qual é o tamanho da pena que você vai estar submetido a partir de um crime, alguma suspeita, né? Um modelo que vai definir o tamanho do risco de reincidência, o que faz com que você ganhe uma pena maior ainda, né? Promovido ou não de um emprego, demitido ou não, né? A questão agora até de saúde, né? Puta, para quem que eu vou desligar ou não o respirador, né? Esse cara aqui já era, né? Vou pegar logo esse respirador e vou botar para uma outra pessoa que tem mais chance de viver, né? A identificação, né, de câncer, né, daquelas imagens até que a gente mostrou no início, quer dizer, então assim, a coisa começou a ficar muito mais crítica, né, para a nossa vida, né? Sim, Então assim, o caso, por exemplo, é você entender, como o Marcelo estava falando antes, quando você está falando de um modelo de churn interno de uma empresa, talvez a gente possa até pensar que saber como ele está funcionando e tomando as decisões não seja algo tão crucial, mas como esses exemplos que o Marcelo falou, a moeda já mudou, porque como depende da vida de alguém, quando isso vai te afetar e quando é você pessoalmente pensando que uma inteligência artificial, um modelo tomou uma decisão que isso vai afetar na sua vida, você fica curioso para saber o porquê que ela escolheu isso, por que eu não fui classificado, por que não me selecionou, ou por que selecionou
só os caras que moram numa região tal, e eu estou achando que isso foi tendencioso, estou achando que existiu, de alguma maneira, um viés nesse modelo que estão dizendo que é artificial. Então, quando as pessoas sofrem, de alguma maneira, com esse modelo, vamos dizer assim, sofrem, né, de uma maneira geral, pode ser bom ou ruim, é importante que elas entendam como que, e confiem no modelo, né? Entendam como ele está funcionando e confiem. Perfeito. Então, assim, a gente viu, né, recentemente, a gente está na mídia aí o tempo todo mostrando, né, por exemplo, o Google conserta seu algoritmo racista apagando os gorilas. Não sei quem viu essa informação, mas assim, reconhecimento de imagem, muitas vezes de pessoas negras, muitas vezes o modelo dele estava classificando como um gorila. Olha a atrocidade, né? E um Um detalhe que outro robô, eles né, resolveram esse problema simplesmente retirando a possibilidade do modelo responder como classificação gorila. Essa foi a solução que eles encontraram. Então, a imagem que antes era classificada como gorila, hoje você submete, ela não responde. Então, ou seja, existia uma maneira mais correta de fazer esse treinamento do modelo, mas como a coisa ficou muito ruim para o lado deles e não sabiam como resolver, ele falou: bom, esse é o problema, é esse tipo de classificação, vamos simplesmente tirar do modelo. Tipo, um bom ponto, né? Assim, imagina o esforço deles agora, né, de retreinarem esse modelo para que isso não aconteça mais, né? Porque o incrível e positivo aqui é que a sociedade não admite mais esse tipo de coisa, né? Isso é fantástico, né? Acho que é uma combinação de forças que a gente vai ver daqui para o final que que tornam, né, essa questão do explainable AI tão bacana, tão importante, tão necessário, né? Um é isso, a sociedade não admite esse tipo de preconceito. Um outro robô, né, que a Microsoft tinha lançado, a turma, né, começa a espizinhar, né, brincando, entre aspas, né, um chatbot, né? Um esses chatbot. robôs, né, essas Alexas da vida, etc, etc. E uma hora, puta, ela começa a responder besteira, uma hora ela começa a falar coisa que, de novo, a sociedade não admite mais. Né? Então, é preciso limpar, é preciso voltar para trás, né? E não tem nem o que fazer, os caras tiram do ar, mas ninguém desistiu. Né? Acho que o bacana é isso. E depois a gente vai ver onde isso vai chegar, né? Mas assim, é inadmissível. Né? A mesma coisa, a Apple lançou lá um cartão e logo, pô, os caras, acho que um ex-fundador da própria Apple, não, eu aqui, na minha mulher, eu recebi um limite 20 vezes maior que ela. Né? E aí a Apple já foi, né, acusada de ser, você vê, algo de investigação para usar um algoritmo sexista. Né? Então, assim, olha a importância que esse tema, né, vem tomando, né, o que é fantástico. Então, assim, outros exemplos, né? Puta, pessoas que são inocentes, mas foram identificadas como terroristas, né? Pessoas que, pô, não podiam sair do hospital ainda e foram mandadas para casa. Né? Gente que perdeu o emprego foi demitida por essas decisões, né? Ou perderam, né, suas licenças de dirigir. Pessoas que tiveram registro eleitoral cancelado. Pessoas que foram identificadas erroneamente, né, para pagar pensão alimentícia, por exemplo, gente que estava com prisão decretada, né? E aí a gente vê assim claramente essa coisa que hoje é inadmissível, né? De você usar, puxa, aonde o cara mora, né? Já como uma variável, vamos dizer assim, negativa, né? Que pesa para baixo num score de crédito, por exemplo, né? Ou sexo, ou né? Cor da pele aqui, a mesma coisa, né? Ou a idade da pessoa. Então, assim, todo mundo agora, né, precisa, né, e se vê o que a gente acabou de mostrar, né, dessas big techs aí, o quanto isentos, né, dessa discriminação nesses elementos chaves aqui, né, de pô, classe social, né, sexo, idade, nada disso, em tese, a sociedade, por um lado, admite, né? E a gente vai está vivendo, né, uma era aí, eu diria que de transição, né, para realmente eu diria que uma justiça, né, maior, né? A própria escola que a gente falou, né, a escola DIA aí que a gente está construindo, né, também,
ela pretende formar, né, os engenheiros de IA conscientes, né, desses vieses que eles podem, muitas vezes inconscientemente, estar perpetuando. Né, estar perpetuando. Quer dizer, pô, esses caras têm que saber que esses modelos que podem, eventualmente, criar esses vieses, cara, estão assim, dando sustentação, né, ou estão mantendo uma injustiça social que O vem de status muito quo, né? O um status quo. status quo. Né? Então, assim, essa é a grande virada agora, né? O que é incrível. Então, assim, essa questão, né, de desafiar, de remover preconceito, né, enraizado, se tornou uma área-chave, né, de pesquisa da IA. Né? Eu particularmente, assim, me apaixonei por esse tema, né, já há algum tempo. Assim, parece papo de poliana, né, mas assim, eu botei isso como uma missão de vida, né? A gente lutar por isso, né? E tem um pouquinho a mais que a gente vai ver aqui no final. Né? Então, assim, é a hora, né, da gente abrir essas caixas pretas. Né? Então, é óbvio, a gente sabe, né, que a maioria dessas IAs elas foram desenvolvidas por empresas privadas, né, que não permitem que ninguém entenda, veja como isso funciona. É óbvio que aqui também você tem, né, a fórmula da Coca-Cola está por trás, isso é óbvio, né, que você tem um valor enorme nisso. E essa conclusão, né, que essas IAs empregam redes neurais tão complexas que nem mesmo quem projetou consegue explicar. Né? E que essa caixa preta, né, tem que ser aberta. Né? Essa é a sua essência. E aí vem uma coisa que, não sei se vocês sabem, né? A LGPD, que está aí ainda tentando entrar em vigor de verdade, né? Já traz isso. Né? Eu até brinco aqui, né? Viva os europeus. Né? A gente vangloriza só muito o chinês, né? O americano, com toda inovação, produto, serviço, muito bem. Mas, cara, se não fosse o europeu, né? Que lançou lá a sua primeira versão, né? dessa lei que a gente depois trouxe para o Brasil, a GDPR, cara, a gente estava ferrado, assim, estava muito ferrado, porque não haveria controle. Né? Agora não, né? A gente tem uma lei que obriga, olha aqui o que eles estão dizendo, ó, o artigo 20, o controlador deverá fornecer, sempre que solicitadas, informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada, observados os segredos comercial e industrial. Então, eles estão chamando aqui de decisões automatizadas essa questão dos modelos, principalmente das caixas pretas aqui, aí estão falando, óbvio, dos deep learning. Né? Então, assim, observados os segredos comercial e industrial, esse é o desafio. Eu estou até curioso para ver, né, na prática aqui como é que os bancos, né, as fintechs também, né, toda a indústria financeira vai responder, né, por que eu fui aprovado, não foi, por que o meu limite caiu, né, por que o meu seguro está tão alto, e por aí vai. Né? Isso é muito interessante. E aí, como resolver? Né? Aqui a gente está falando de uma questão mais técnica, né? Existem muitas técnicas por trás. Murilão, por favor. Bom, é que a gente tem hoje uma vasta quantidade de testes e metodologias sendo utilizadas para tentar resolver esse problema que a gente está falando da inexplicabilidade de um modelo, né, modelos black box. Pode passar, Marcelo? E a gente, quando fala sobre isso, a gente tem que entender que o modelo sendo black box, ele não é entendido você abrindo ele e mostrando como ele vai funcionar. O que existe hoje como técnicas é o que são chamados aí de surrogate models, que pela tradução seria modelos substitutos, né? Mas basicamente é um modelo white box que foi criado em paralelo ao modelo black box, mas como eu posso entender o modelo white box, eu consigo explicar o modelo white box. Mas o modelo white box que eu criei se assemelha bastante, muito à resposta que o modelo black box que eu não conheço responde. Então, o que eu faço é uma artimanha, é um artifício para poder responder o comportamento desse modelo que a gente não conhece. Então, aqui tem um exemplo, por exemplo, no
num fit que foi feito aqui, por exemplo, de um modelo onde você tem abaixo o machine learning respondendo muito bem, e dentro do limiar ali dos pontos, e ele é uma curva muito mais complexa, mas como eu consigo responder ele? Eu posso criar um modelo white box, onde eu falo, olha, quanto mais você tem no Y ali, ou você anda no X, o Y cresce. Basicamente, um exemplo, se eu tiver um modelo onde eu tenha interesse por games, e um dos atributos é idade, eu entendo, e eu olho falando, olha, basicamente parece que o modelo tem uma linearidade quanto maior a idade, menos o interesse em games. Tá? Vamos tentar ser simplista. Ele tenta simplificar o modelo de alguma maneira, com alguma técnica, para que possa ser explicado. E ele precisa, cada vez mais, hoje em dia, né, temos técnicas que se assemelham muito, de ter uma precisão muito próxima do que é o seu modelo. E dentro desses modelos substitutos, temos uma outra técnica que, em vez de mostrar esse regime global, tentar responder ele como funciona de uma maneira geral, o LIME, né, que uma das siglas é local, interpretação local, é você pegar uma resposta que o seu modelo deu para um caso, olhar casos semelhantes ou fazer variações muito pequenas iniciais no seu input e ver como ele vai se comportar na saída do modelo. O que seria isso? Então, se eu tenho uma pessoa, que é como o exemplo que eu dei anteriormente, ele tem 50 anos, eu vou fazer uma classificação dele de interesse para games. Agora eu pego um outro que tem 51 anos e vejo qual vai ser a entrega do meu modelo. Agora eu vejo com 49. Agora eu vejo com 49,5. Próximo, para que eu entenda se eu estou, quando eu aumento a idade, para que lado eu estou indo. Num outro exemplo aqui, você tem uma classificação de um modelo que olha quais são os sintomas de uma doença e classifica. Então, ele classificou ali, por exemplo, a partir de alguns sintomas, como resfriado, o peso do paciente, etc., se está com dor de cabeça, ele classificou como uma gripe. E aí, você, através desse modelo white box que você gerou, consegue dizer quais são os atributos que pesaram nessa decisão. Porque você fez esse modelo com essa proximidade, como eu falei, você já está entendendo como que ele pesa e pode dizer, olha, ele deu nota tanto para espirros, ou quando estiver espirrando, ou com tosse, com seja lá qual o sintoma, só que aí ele não está pesando, ele está pesando negativamente, aqui no caso, no exemplo, para o paciente diz que ele não tem fadiga. E aí, quem é que vai olhar se esse modelo está dentro do que ele gostaria que o modelo usasse como prerrogativa? Um médico, por exemplo, precisa ser alguém da área para dizer isso, e aí você entende se o seu modelo está pesando corretamente os atributos para tomar uma decisão. Não adianta o diagnóstico ser correto, ele precisa ser correto com a prerrogativa correta, com as premissas corretas. Então, um outro exemplo que está ali, está difícil de enxergar, que é num caso de classificação, por exemplo, se um texto tem mais um viés ateu ou um viés católico. E aí, cristão, na verdade. E aí ele classificava antes algumas palavras, como no e-mail aqui, como posting, NNTP, umas palavras que você, quando olha o modelo funcionando, pensa, pô, essas palavras não têm peso nenhum para ser considerado ateu, agnóstico. E ele votou como sendo agnóstico, correto, mas através de palavras e pesos para palavras erradas. Quando você corrige o modelo black box e faz novamente um white box, classificando os atributos e gerando o peso novamente, você vê agora que ele está classificando Deus como sendo uma palavra que pesa bastante, palavras como significado e outras palavras que deveriam sim pesar para essa decisão. Então, você, ao olhar esse modelo que é um substituto, concorda e fala, bom, a partir disso sim eu concordo que esse modelo pode ser colocado no ar, ou eu confio nele porque ele está tomando uma decisão a partir de premissas que eu acredito. Tá? Então, é um modelo, novamente, mais um exemplo abaixo, que ele responde
um trecho, né, do seu modelo. É claro que ele não vai responder todo, mas essa primeira técnica de utilizar essa aproximação começou a trazer um horizonte melhor para poder classificar e entender como o seu modelo está funcionando. Pode passar? E aí você tem esse outro modelo que é dentro dos modelos do Lime, que eu expliquei anteriormente. Ele também entende, tem como foco olhar as coisas, os dados locais, né? Pegar um dado e fazer algumas variações, mas agora ele trabalha com um modelo mais complexo, tem teoria de jogos, ele agora é mais justo, ele consegue ponderar, mas olha o seu sistema com todas as saídas possíveis que o seu sistema tem, e a partir disso ele toma uma decisão mais justa e ponderada dos pesos. Então, o que antes você tinha um modelo black box que você não conseguia ver, através dos inputs que você dava, ele dava uma nota. Você cria um modelo utilizando o Shapley Values, ele faz essa mesma entrega de output, só que agora ele te dá quais são os pesos que esse modelo deve estar levando em consideração. E já existe até bibliotecas que são utilizadas, já estão disponíveis gratuitamente, que utilizam bibliotecas em Java, em Python, alguns outros códigos que podem utilizar tanto para visualizações de atributos, como está aqui, mas também para visualizações de imagens, você saber o que na imagem foi considerado para pesar na decisão, se foi o óculos, o cabelo, etc. E aí você entende, bom, ele está tomando premissas corretas e está tomando um output que eu confio. Então, você confia agora muito mais no modelo que você conhece a partir desse método de utilizar um modelo auxiliar. Legal. E agora, né, para a gente concluir, o que a gente... Isso aí é um pouco da nossa visão aqui para concluir, tá, pessoal? O que parece, né? Aqui, se a gente pegar uma série de exemplos, né, de sistema de concessão de crédito, é óbvio que se você botar isso para um algoritmo decidir, vai ser 100 vezes melhor do que para uma pessoa decidir. Imagina, não só do ponto de vista, óbvio, do volume, da quantidade, né, mas da capacidade de decidir, né? E imagina que essa pessoa, tem um parentesco com aquele cara, ou o cara, odeia esse cara, ou o cara é um baita de um cara racista, e por aí vai. Ele vai desvirtuar completamente. Então, caramba, temos que seguir, né, com os modelos, né? Quando a gente olha também, por exemplo, processo de seleção, né, que tem um viés aí de, não só de experiência, né, naturalmente, mas um viés de universidades que não são de tanto prestígio, né, ou de pessoas que não têm um nível de, por exemplo, referências pessoais maior, né? O quanto esses modelos têm favorecido essas pessoas, né? Em detrimento daquela turma dos selecionadores, né? A turma de recrutamento e seleção. Cara, eu vou pegar gente parecido comigo, vou pegar gente parecido só com o presidente da empresa, né? Então, assim, toda aquela questão, né, da diversidade, etc., que é tão propagada, acaba ficando para trás. Então, sim, os modelos, né, é um outro exemplo, são eles que têm que, em tese, liderar, né, esse processo. Quando a gente fala das questões judiciais, então, aqui acho que é um negócio bárbaro também, né? Tem pesquisas que falam, isso aconteceu em Israel, né? Que os juízes, o cara está com fome, né? Pesquisaram isso, né? Putz, o cara, assim, decisões que o cara toma, o juiz toma, no horário que ele está, né, literalmente com fome, meio incomodado ali, são muito mais duras do que depois do almoço, né? Você fala assim, caraca, meu irmão, como é que pode? Isso não pode acontecer, né? A gente não pode deixar... Imagina aqui no Brasil, né, a quantidade de decisões que vem de apoios políticos, né, de grana, de corrupção. Quer dizer, não tem como. Essa questão do juiz aí é até sabido, né? No Brasil, alguns marcam já sabendo que vai ficar impaciente, quer que termine logo o expediente, já dá um tipo de veredito, ele não está com paciência, e dependendo do horário, ele pode ter mais tempo para ouvir todas as testemunhas, ele está muito mais disponível. Né? Perfeito. Marcelo, desculpa, o Daniel Pink é um autor que tem um livro que fala exatamente sobre isso, que chama Timing, que é você saber exatamente o quanto que o timing ele afeta as nossas decisões e afeta o nosso viés.
Então ele fala bem dessa questão do juiz também num dos capítulos do Timing. Legal. Boa referência. Obrigado. Para terminar, né, tem, por exemplo, conselho de empresa, né? Conselho de empresa estatal, conselho de empresa naturalmente privada e tal. O que é natural, né? É que as pessoas escolham pessoas que já têm aquele expertise, que já têm aquela vivência, geralmente são homens com um network grande, uma experiência, né, prévia em conselho, uma experiência em finanças, né? E acaba ficando um grupo ali muito homogêneo, né? Num cenário onde isso deveria ser o contrário, né? Então, pessoas mais jovens, pessoas que vêm de outras indústrias, que têm experiências outras, muitas vezes são assim, não são assim, preferenciais, né, nessas escolhas. Putz, cara, isso aqui também está errado, né? Então, assim, qual é a grande conclusão, né, que a gente chega, né? É que, apesar desses vieses todos que a gente viu, né, e que, legal, já tem técnica para corrigir, a sociedade não admite mais que as empresas decidam dessa forma, né? Isso, à medida que hoje acaba sendo exposto, né, cara, isso gera um problema enorme. Por outro lado, assim, qual é o grande goal aqui, né? É que os modelos de inteligência artificial, né, esses modelos já limpos, né, porque o que a gente percebe, né, é que os modelos, né, das grandes empresas, os modelos que a gente está fazendo nas fintechs, os modelos que a gente faz para os bancos, a gente tem vários casos onde a gente já está aplicando isso, né, que é uma coisa muito nova, né? Poucas empresas já estão começaram a fazer essa limpeza, vamos chamar, e que, assim, quanto mais a gente tiver decisões automatizadas, né, decisões por modelos em todas as camadas da sociedade, melhor, né? Por quê? Porque os modelos vão ser limpos, vão perder os vieses muito antes das pessoas, né? Cara, esses juízes é um exemplo, né? Tudo bem, tem N profissionais, mas assim, a gente tende a ser muito mais moroso em mudar um padrão mental, mudar uma perspectiva de vida do que os algoritmos. Quer dizer, os algoritmos vão conseguir estarem limpos muito antes das pessoas. Por isso, eles têm que ser massivamente aplicados em todas as camadas de decisões, né, para que efetivamente a gente tenha um mundo mais justo, um mundo mais diverso, um mundo mais em equilíbrio. E esse é o grande propósito que a gente tem aqui, né? Não só na N5, de implementar esses modelos nas empresas, mas também na escola, formando a turma que tem essa cabeça, né? Que tem uma cabeça de buscar essa justiça. Eu acho que isso vai, nessa década, mudar radicalmente o que a gente conhece. A gente vai se surpreender, eu tenho certeza, né? Assim, óbvio, com que base, né? Mas, óbvio, eu tenho um viés aí do positivismo total, mas isso vai acontecer, né? Esses modelos vão tomar conta, eles não vão poder ter viés, vai ter lei que bloqueie esse desequilíbrio e eles vão ter que estar do lado de tudo que é profissional para que o juiz, quando tome uma decisão, apareça uma luz amarela e diz, pô, peraí, cara, tinha 90% desse cara aqui ter que ter a pena tal. Como é que você está dando muito mais ou muito menos? E o cara não vai conseguir explicar. E os modelos não só um caso de um juiz, né? Um médico também, podendo dar um diagnóstico, ele pode ser relembrado e falar, olha, tem um 90% de chance de ser câncer. Você nem comentou isso com o paciente, entendeu? Não tem nada que você disse aí que pode ser contraindicado para isso. Então, é um bom auxiliar também. Pessoal, desculpa aí, fomos um pouquinho até do que podia aqui. Basicamente era isso. Não sei se vocês têm aí alguma pergunta, que dê um tempinho, 5 minutinhos a gente responder alguma coisa. Fique à vontade. Não sei, Léo, se você viu aí alguma pergunta no chat. No chat não teve nenhuma movimentação de pergunta, não. Então aqui a gente abre, quem quiser fazer as perguntas, abrir o áudio. No chat eu acho que eu vi sim, cara. Não sei se eu tô vendo a mesma coisa que você aqui, mas eu vi lá, tem uma pergunta. Acho que é do Rafael. É isso? Rafael, da Save Lives. Falando, Murilo, será que você poderia explicar um pouco melhor como o modelo Black Box... você quer falar? Como é que funciona aqui o Highlander? Você abre para que ele fale, ele comentou aqui, Posso escreveu. falar aqui? Pode, fica à vontade. Bom, foi eu que perguntei, eu só mandei para você, porque o pessoal não viu ali no chat. Mas, Murilo, eu queria entender como que funciona essa questão de transformar um modelo, criar um modelo white box a partir de um modelo black box, né? Então, para mim não ficou muito claro como é que
consegue chegar nesses parâmetros? Como é que consegue transformar, pegar de um para o outro? Vocês podem explicar um pouquinho?